Pode começar a gravar, minha apóstolo. Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 12. Queridos, nós vamos estar debruçando nesse texto, aonde fala justamente da história de um... Quantos acharam? Digo amém. Tranquilo? Todos acharam? Bota duas cadeiras aí que o cara é peso pesado. Amém? Quando ele chega lá em casa, ele me dá um abraço aqui. Eu falei, pronto, mais uma costela que vai pro pau. O cara é forte demais. Então a palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 1. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram muitas mulheres. Os filhos de Deus vieram que as filhas dos homens eram atraentes, e escolheram para si aquelas que lhe agradavam os olhos. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe deu não permaneceria nele para sempre, portanto ele não viverá além de 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia Nefalins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinha das suas entranhas eram sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o coração de Deus. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de haver-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Eis a história de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu destruirei justamente com a terra. Fazer uma arca de madeira resinosa, tu as farás de carniçós. E aí Deus começa a falar sobre como Noé deveria fazer a sua arca, como que Noé deveria estar se preparando para o dilúvio. E todos conhecem essa história muito bem. Essa história é a história da família de Noé. Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro. Entre todo o povo, na sua época, ele andava com Deus. Diga, Noé era íntegro. Noé era justo. Noé andava com Deus. É interessante quando a gente vê que Deus se arrepende de tudo que está acontecendo, de tudo que ele tinha feito, e ele resolve destruir tudo. Às vezes nós podemos questionar por que Deus fez isso, mas uma família ele poupou, a família de Noé. Por que será que ele poupou a família de Noé? Porque Noé era íntegro.
ser humano entrou num estado de depravação tão grande que o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem. Está aqui no versículo 6. E precisou desarraigá-lo da face da terra. Queridos, no meio desse caos moral, a sociedade espiritual, contudo, o Criador encontrou um homem chamado Noé, um homem justo, um homem íntegro, que andava com Deus e não se deixava corromper pelos costumes daquela época. Nós estamos vivendo em uma época onde uma pandemia tem se alastrado por todos os países. E a gente fica a perguntar: Senhor, será que alguém vai escapar? Será que alguém não vai ser contaminado? O que vai acontecer? Mas aqui era declarado que todos iriam morrer. Já estava certo? Era só para um casal de animal de cada espécie, e a família de Noé se salva. E aqui eu encontro o segredo, porque a família de Noé foi poupada. Ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, em meio ao caos. Queridos, nós ainda somos minoria. Não diferente dessa época, os valores morais estão sendo destruídos. A gente ainda luta para continuar uma família íntegra, mas é difícil, que muitas vezes até o professor é utilizado pelo inimigo para corromper os filhos. Médicos, pessoas que têm uma vocação, começam a induzir e trabalhar em prol da destruição da família, cirurgias para mudar o sexo. Em meio a uma pandemia dessa, famílias se separaram e divorciaram, e não estão nem preocupadas com integridade. Parece que muitos não têm medo de morrer, e vivem dissolutamente em meio a uma praga, a uma doença que nos assusta. Eu encontro aqui, basta levantar os olhos para ver que a nossa geração não é diferente daquela. Quando a gente vai ter um encontro com Deus, quando a gente está ali na chácara, quantos aqui fizeram encontro com Deus? E o encontro a gente fica ali 3 dias com Deus. Quando a gente volta para a cidade, meu Deus, quando você passa pelas avenidas, tantas pessoas esgarradas. Ontem, já uma certa hora da noite, eu, mas Daniel e João fomos comprar umas bebidas numa distribuidora, e era de fazer pena. Naquele horário, as pessoas ali, naquela situação, mulheres ali procurando pedras de crack. A gente faz, a gente prega, a gente tenta ajudar, mas tem muitos que não estão querendo compromisso com Deus. A integridade para muitos não é uma virtude, e muitas pessoas não querem ser íntegras, não querem ser honestas. E a nossa sociedade, se você for olhar melhor, essa geração não é diferente daquela. Qual será a nossa atitude diante disso? Nós vamos seguir o fluxo, ou nós vamos dar a volta e ir na contramão do que o mundo tem pregado? Hoje em dia, muitos nem ligam em casar virgem. Muitos não estão nem aí para isso. Muitos não ligam mais em manter a fidelidade conjugal.
tornou uma coisa rotineira. Aqui todo mundo ia morrer. Só a família de Noé foi poupada, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, ele era um homem que andava com Deus. Exatamente isso. Um homem que verdadeiramente dava testemunho em meio ao caos. Hoje a gente percebe que as pessoas estão com mais medo de pegar o Covid do que a mão do Senhor pesar sobre ela na questão da integridade moral e do caráter. Pode usar uma máscara, mas às vezes o caráter não é o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Se protege de um vírus, mas não tem medo de um dilúvio vir sobre a sua vida. Noé era justo, era íntegro. Por que ele era justo e íntegro? Simples, porque ele andava com Deus. Tem muitas pessoas que às vezes questionam: apóstolo, esse meu namoro é de Deus? Apóstolo, esse emprego é de Deus? Apóstolo, esse carro que eu vou comprar é de Deus? É muito fácil você saber se é de Deus. Se é de Deus, vai te aproximar de Deus. Se não é de Deus, vai te afastar de Deus. Ele era íntegro e justo, porque andava com Deus. Esse era o segredo. Noé andava com Deus, a família dele andava com Deus. É difícil entender que nos dias atuais, para você se manter íntegro e justo, o temor do Senhor é que faz com que o homem se desvie do mal. Se você não anda com Deus, você não está nem aí para a integridade, nem aí para a justiça. Na verdade, você até pensa em passar a perna nos outros, porque você não é justo. Esse era o segredo de Noé. Esse é o nosso desafio diário. Nós temos que andar com Deus. Mas espera aí, meu apóstolo, não adianta querer assustar a gente não, porque não vai vir mais dilúvio, porque Deus é fiel na palavra dele, e ele falou que nunca mais vai destruir a terra com dilúvio, e ainda colocou o arco-íris como símbolo da sua aliança. Eu conheço essa parte da história. Sim. Mas às vezes nós podemos passar um dilúvio na nossa vida. Sabe o Titanic? Sabe que você está dentro do galpão de um submarino e começar a encher de água, e você não tem para onde sair e nem respirar. Muitas coisas na nossa vida podem se tornar um dilúvio. Às vezes a nossa vida está boazinha, basta uma pessoa adoecer para a vida se tornar um dilúvio. Basta a gente perder o emprego para vir um dilúvio sobre a nossa vida. Basta a gente perder alguém que amamos muito, ou ter contato com essa pessoa, para a nossa vida ficar totalmente sem estabilidade. Muitos dilúvios podem vir sobre a nossa vida. E aí eu pergunto: será que a minha família está igual à família de Noé? Será que eu estou preparado para um dilúvio? Será que a minha vida está legal? Será que quando eu estou no culto eu recebo a palavra, ou eu fico dormindo na hora do culto? Será que eu estou acreditando que eu posso passar por um dilúvio de uma hora para outra, queridos? A nossa vida pode se ajudar, as coisas podem mudar. Eu creio, queridos, que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós não estamos caminhando com Deus, quando nós não estamos mantendo a integridade.
Somente uma caminhada ao lado de Cristo nos permitirá ser justo em meio à impiedade, ser santos em meio à impureza, ser luz no meio das trevas, só andando com Jesus. E às vezes a gente não quer aceitar Jesus. Só com Jesus você pode ser íntegro. Só com Jesus nós podemos ser justificados. Só com Jesus nós podemos ser luz no meio das trevas. Mas às vezes insistimos de não querer andar com Jesus e nem de aceitar Ele como Senhor e Salvador na nossa vida. Lançamos a sorte. Só através de Jesus, porque apenas a justiça dele nos possibilita isso. Somente o que ele fez na cruz do Calvário pode nos livrar do inferno. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu por outro portão. Ele é a porta das ovelhas. Não tem outro caminho para escapar. Ele é a nossa arca no meio do dilúvio, no meio da tribulação, no meio da escuridão. Lâmpada para os nossos pés é a palavra dele. Aqui eu vejo o segredo da vida de Noé. Enquanto nós continuarmos caminhando sozinhos, seremos parte da multidão que tem os pensamentos do coração continuamente maus. Nós vamos achar que os valores que o mundo está pregando são valores de Deus. A Bíblia fala: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela mente em Cristo Jesus. Nós vamos continuar achando que o certo é trair, o certo é mentir, o certo é roubar, o certo é passar a perna nos outros. Cadê a virtude da integridade das pessoas? A honestidade. Eu fico temeroso. A gente jogando vôlei hoje lá na chácara, e às vezes algum golpe de vista pode nos deixar em maus lençóis. Se tiver o tira-tema, né? Se tiver o tira-tema, porque às vezes a gente confirma com tanta, foi dentro, foi linha, foi, não é? Cada um acha que pegou dentro, outro acha que pegou fora, outro acha que, se tivesse o tira-tema, porque quantas vezes eu já vi e falo, foi gol, o juiz está errado. Aí quando volta a câmera eu falo, cara, o juiz está certo, cara. Foi gol, não foi falta não. Mas na hora do golpe de vista a gente acha que foi. E às vezes a gente fala, rapaz, isso daí foi dentro, cara, eu vi, eu não minto não, cara, eu vi. Às vezes a gente não mente, às vezes a gente tem um golpe de vista e erramos. E a gente tem preocupação. Por quê? O meu irmão mais velho sempre fala para mim, para que eu vou roubar uma partida de vôlei? O que eu vou ganhar com isso? Um ponto a mais, um ponto a menos? Para que eu vou jogar bola e vou entrar na maldade para machucar o meu irmão? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Mas tem pessoas que não têm integridade e caráter, nem nos jogos, até no dominó rouba, e rouba brincando. Integridade, você não pode roubar nem no dominó. Aonde que eu jogo, não sei. Se você é íntegro, o teu falar tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Não importa, é só um jogo. Eu estou falando de integridade. Hoje em dia, qualquer coisa que nós venhamos a fazer, as pessoas querem só um furo para acabar com a gente. Olha, é mentiroso. Ela é mentirosa. Ele compra e não paga. Ele dá calote e ainda se faz que esqueceu. O rapaz vai cobrar ele lá e fala que eu não estou não, filho. Às vezes, chega lá, tua mãe está aí? Tá não.
Aí quando você é mãe, já foi embora, ensinando o filho a mentir. Aí depois que o filho tira nota baixa, esconde dela. Para que você mentiu? Por que você não falou que tirou nota baixa? Não, mãe, quando é para liberar o lado da senhora, é para eu mentir. Quando é para liberar o meu, eu tenho que falar a verdade. Muitas vezes nós fazemos isso. Apenas andando com o Senhor é que podemos, a exemplo de Noé, ser referência nessa geração, ser uma família modelo. O Espírito Santo, ele tem que trabalhar nos nossos corações. É através do discipulado, sendo íntegro, que nós vamos preparar o caminho para o Senhor. Só aqueles que acreditam nisso, faz aí, por favor. Para de pregar o Evangelho e viva o Evangelho. A tua vida tem que ser uma Bíblia aberta. Talvez eu seja a única Bíblia que meu filho lerá. O meu testemunho é desse jeito. O discipulado, nós preparamos o caminho para o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Temos que ser testemunho. Se eu discuto com Eliane, depois a sós eu falo, ó, devo mole, porque a gente é modelo, e a gente não pode ficar brigando na vida dos outros. Se a gente tem alguma coisa errada, a gente depois resolve no quarto, pede perdão, libera perdão. Mas não está certo a gente ficar discutindo na frente dos outros, porque a gente tem que ser referencial. Afinal de contas, nós pastoreamos casais, nós ministramos casados para sempre. Eu ministro o curso de homem ao máximo. 1, 2, 3 e... Yes! Então, homem ao máximo é ser íntegro, é ser justo, é andar com Deus. Só assim nós vamos conseguir maximizar o potencial que tem nas nossas vidas. Aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço, ainda fará maiores. Mas para isso é necessário seguir o segredo de Noé. Homem íntegro, justo, andava com Deus, com a sua família. Por causa disso, a família dele foi poupada. Quantas enrascadas, quantos dilúvios, quantos problemas passamos, porque deixamos de andar com Deus, porque deixamos de seguir a orientação do Espírito Santo de Deus, porque achamos que a gente pode servir a Deus só pela metade. Queridos, o Espírito Santo, ele tem que nos transformar diariamente. Nós temos que ser justos e íntegros, como Noé e sua família. Eu posso ouvir um amém aqui? Amém. É desse jeito, através do discipulado, que a gente vai levar outras pessoas a serem íntegras e honestas. É devolvendo o troco direitinho. É o irmão perdendo a carteira. Ei, você deixou cair aqui, ó, R$100, agora 200. Não é botar o pé em cima. Já saiu? É com integridade, honestidade, é sendo modelo, é pregando o Evangelho através da nossa vida, é seguindo a palavra de Deus. A integridade é importante. Noé prezava por isso. Noé acreditava que era melhor andar com Deus do que andar naquela onda de pessoas más. Que era melhor estar junto, ele e a casa dele, com Deus, do que viver o que aquelas pessoas viviam. Ele se afastava da presença do mal. Ele não procurava o mal, não. Ele se afastava. E não precisava ele andar muito, não, para encontrar o mal. Se ele quisesse tomar uma, se ele quisesse se prostituir,
Era facinho, facinho, facinho. Mas ele achava melhor ser um homem íntegro, justo e andando com Deus. Foi o que fez a diferença na vida de Noé. A nossa justiça e integridade tem que estar apontada para Jesus, para Deus. Nós somos o modelo. Se Jesus vive em mim, não vivo mais eu, mas eu tenho que viver para Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós temos que ter integridade. É por meio de Jesus, dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Nós temos que encontrar as graças nos olhos do Senhor. É Ele, é nele, é o glorificando. A justiça e integridade são características de quem anda com Deus. Quem anda com Deus é justo, quem anda com Deus é íntegro. Pelo menos era para ser. Porque tem muitas pessoas que falam que andam com Deus, mas não são íntegras, não são honestas, não são justas, muitas vezes até pastores. O que teve de errado no João de Deus? O que teve de errado naquele padre? O que teve de errado na deputada lá, na pastora? Cadê a integridade? Cadê a justiça? Será que a gente está sendo íntegro? Talvez não venha mais água, mas pode vir fogo. Será que eu estou andando com Jesus? Apóstolo, eu estou com dúvida. Então por que você não aceita logo Jesus e tira essa dúvida de vez? Por que você não entrega logo a tua vida para Jesus? Não sai daqui na certeza, não, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus, eu quero Jesus. Eu não quero ser fulminado não, e nem eu estou pregando aqui a fulminação de ninguém, que ninguém vai morrer não. Mas eu estou falando que de uma hora para outra pode vir um dilúvio sobre a nossa vida. De uma hora para outra a gente pode ficar, olha, meu amigo lá no bombeiro estava bonzinho, agora está com respiradores, tendo que ficar de bruço para poder o ventilador funcionar melhor. Isso, né, é de uma hora para outra. Irmão Vicente estava bonzinho em casa, não foi, irmão? De uma hora para outra estava no hospital. Cecília, João Vitor, estava todo mundo abalado. Meu Deus, meu pai estava aqui ontem, agora está no hospital. É de uma hora para outra. Mas ele estava ali glorificando ao Senhor. E ainda que nós viemos passar por lutas e dificuldades, a gente sabe que a nossa alma é dele, porque nós somos íntegros e honestos. Eu fico preocupado quando muitas pessoas falam, nós estamos no Novo Testamento, então a gente agora está vivendo da graça. Não, muitas vezes a gente está vivendo de graça, não é da graça. Mas no Velho Testamento, o Davi foi pegar a arca, foi levar a arca para Israel de volta, e aí no carro de boi, a arca foi cair, aí o homem foi tocar na arca, foi fulminado. Meu Deus, isso é Velho Testamento? Sim. E no livro de Atos? E quando Ananias e Safira mentiram para o apóstolo, primeiro chegou ali, não, eu vendi a propriedade, tudo, caiu morto. Depois a mulher chegou para um canto, combinou com ele, foi para o tanto mesmo, olha lá, os pés lá do teu marido, acabou de morrer, sendo fulminado. Mas ainda tem isso no Novo Testamento, por causa de uma mentira, a pessoa cai dura. O livro de Atos, queridos, é conhecido, e poderia ter até outro nome, uma comunidade movida pelo Espírito Santo. Uma pessoa chegar na frente do apóstolo, na frente daqueles homens, e blasfemar contra o Espírito Santo. Será que ele achava que o Espírito Santo não saberia que ele estava mentindo? Quem é o pai da mentira? Qual é o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Um mover do Espírito Santo, chega um mentiroso lá e quer
quer se promover. Eu vendi minha propriedade, eu estou aqui e tal. Mas foi, ele quer mentir. Deus não tolera isso. Quem a gente se engana? Ah, mas caiu ali. Hoje em dia, o amém se tornou uma coisa banal. Tem muitas pessoas, irmão, você podia orar por mim? Não, eu oro, amém, amém, eu oro. Ah, irmão, ainda bem que você promete que vai orar por mim? Amém. Qual é o pedido da oração? É para eu me separar da minha esposa. Tu já falou amém? Você já falou amém? Irmão, eu queria que você orasse por mim, meu irmão. Você pode orar por mim mesmo? Eu vou fazer uma cirurgia. Amém, meu irmão. Eu oro por você. Amém. Oro. Amém. É porque eu vou mudar de sexo. Já falou amém? As pessoas estão achando isso coisa normal. Você sabe o que significa a palavra amém? Esse significado, assim seja, é o significado mais pobre dessa palavra. Amém. Eu vou ensinar para vocês hoje, para que vocês saiam daqui entendendo.